Saudações. Não vamos deixar um problema besta como uma plataforma impedir a gente de fazer live, né? Nos demover da nossa ideia original, que é fazer uma análise estrutural para tentar prever, para tentar informar as perspectivas para o Brasil de 2023. Eu tenho menos tempo, porque a memória do celular é pequena. Mas vamos lá. Eu vou evitar análise conjuntural, porque a conjuntura é algo que a gente não tem muito controle, certo? A conjuntura ela depende de N fatores, e muitos deles são políticos, e muitos também são externos. Então, eu quero me concentrar no que o Brasil pode se tornar em 2023 a partir de uma análise estrutural. Eu vou começar essa análise estrutural tocando num ponto que é muito importante, que eu falo sempre. Fernando Henrique Cardoso, em 1996, ele fez aprovar duas leis que destruíram o futuro do Brasil. Certo? É importante deixar claro. O homem foi Fernando Henrique Cardoso, o ano 1996. Foi, salvo engano, o ano que ele comprou a reeleição de deputados do Acre, inclusive. Não deu em nada. Fernando Henrique Cardoso, ele foi eleito supostamente como progressista. Ele iniciou essa fase progressista. Na época tinha a tal terceira via, inaugurada por liberais de direita, como Tony Blair na Inglaterra e Bill Clinton nos Estados Unidos. E Fernando Henrique Cardoso fazia parte da turma. É igual ao Consenso de Washington, né? Tinha Margaret Thatcher, Ronald Reagan e um poodle lá, que é o Brian Mulroney do Canadá. Então, nesse trio de terceira via, Fernando Henrique Cardoso era o poodle. Você tinha efetivamente Tony Blair, do Reino Unido, e Bill Clinton, dos Estados Unidos. E o poodle, que era o nosso colega Fernando Henrique Cardoso. Ok. Ele tinha um controle muito grande sobre a imprensa, porque ele era idolatrado, né? Ele propôs e levou a sério uma série de reformas liberalizantes, ele privatizou. Gente, foi o maior roubo da história desse país, e o segundo maior roubo da história desse país. A privataria foi uma coisa que as pessoas que vivem hoje, que não tiveram noção do que aconteceu, é insano. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu, ele privatizou a Vale do Rio Doce, emprestando dinheiro para os futuros compradores. Ele emprestou dinheiro público para os futuros compradores, liderados por Benjamin Steinbrück, comprar a Vale. Então, repare, por que eu estou falando especificamente da Vale? Porque o problema estrutural do Brasil é desindustrialização, é reprimarização da economia. E tudo isso é culpa de Fernando Henrique Cardoso. Foi planejado por ele. Ele não era um imbecil de raciocínio estreito, cabeça oca, inteligência limítrofe, igual o que nós tivemos recentemente, não. Ele é uma pessoa inteligente. Doutor por Sorbonne, ele sabia direitinho o que estava fazendo. Primeira coisa, ele emprestou dinheiro público para o grupo Steinbrück comprar a Vale do Rio Doce, a CSN, certo? Então ele privatizou uma série de empresas, e o objetivo dessas privatizações, no caso do Benjamin Steinbrück, foi a CSN, foi levar basicamente a desindustrialização do Brasil. Certo? Ele tinha um plano, ele tem a teoria da dependência, vocês com certeza acham vídeos ótimos explicando a teoria de dependência do crápula Fernando Henrique Cardoso. Mas ele levou a teoria da dependência muito a sério, ele fez o possível para tornar o Brasil dependente, e conseguiu. Certo? Então vamos lá. Além da questão da privatização da Vale e da CSN, teve duas outras medidas que ainda estão em vigor também. Essas privatizações não foram desfeitas. Certo? Foi roubo, não vou nem falar do Banestado, os 400 bilhões de dólares desviados, que todo mundo envolvido na mamata, 400 bilhões, gente, pensa, 400 bilhões de dólares, todo mundo envolvido na mamata, foi absolvido pelo então juiz Sérgio Moro. Foi assim que o Sérgio Moro apareceu. Não pense que o Sérgio Moro começou antipetista, fazendo o que ele fez em Curitiba, não. Primeira grande tarefa do Sérgio Moro, filho do fundador do PSDB no Paraná, foi exatamente livrar a cara de todo mundo do PSDB, no caso Banestado. Mas piora. Em 1996, Fernando Henrique Cardoso propôs e fez aprovar duas leis. Não vou nem entrar no mérito da reeleição. Duas leis.
Primeiro é a Lei Candir. Nós já falamos sobre ela. O que a Lei Candir faz? Ela é uma excrescência que é difícil conceber. Todos os países do mundo, de um modo geral, né, os países independentes, os países que querem ser independentes, os países que querem soberania, fazem leis no seguinte propósito. Olha, aqui temos matérias-primas. Se vocês industrializarem, pagam menos imposto, porque vão estar gerando imposto, que é importante, né? Vão estar gerando imposto, isso é importante, é o que sustenta o Estado, investimento em saúde, educação, ciência, tecnologia. Tudo isso é sustentado com o dinheiro dos impostos. Mas paga mesmo, mas paga algum imposto. Vocês vão estar gerando emprego, vão estar gerando renda, vão estar gerando desenvolvimento, progresso científico e tecnológico. Certo? Então, os países adotam leis para favorecer a industrialização. Fernando Henrique Cardoso, não. A Lei Candir fez exatamente o contrário. Ela favorecia a desindustrialização, a reprimarização da economia. A Lei Candir diz basicamente que exportadores, ou seja, quem pega a riqueza desse país e manda para o exterior, sem beneficiar, sem gerar nenhum emprego, nenhuma renda, seriam, além de tudo, beneficiados não pagando imposto. É isso que a Lei Candir faz. Então, traduzindo, ela pega o agronegócio, que o que o agronegócio faz? É um latifúndio agrário exportador. Ele desmata, contamina água, solo, ar, com agrotóxico, produtos químicos, destrói a vegetação, a natureza, substitui por monocultura exportadora, igual no século XVI. A diferença é que em vez de cana, embora ainda continue muita cana, é soja. Para alimentar o quê? Os porcos da China. Não. Você vende o grão in natura para a China transformar em ração e alimentar os porcos. Nenhum emprego de transformar a soja em ração fica aqui. Certo? Sem pagar nenhum imposto, você ganhou licença para destruir o Brasil. Desindustrializar o país. A partir daí, a economia industrial, no fim dos anos 80, representava 38% do PIB brasileiro. Hoje não representa 18%. O Brasil foi só se desindustrializando, reprimarizando. É uma argentinização. Foi isso que deixou a Argentina pobre. Era uma economia desenvolvida, sofisticada, industrial. Foi se tornando cada vez mais dependente do agronegócio exportador até virar o que se tornou. O Brasil iniciou seu processo de argentinização com Fernando Henrique Cardoso. A Lei Candir tem um papel fundamental nisso. Mas ele não fez só a Lei Candir, ele não estava satisfeito só com a Lei Candir. Só desindustrializar, só reprimarizar, só tornar a economia brasileira cada vez mais atrasada não era o suficiente para Fernando Henrique Cardoso. Ele teve que dar um passo a mais, e ele deu. Só existe, dos 186 países do mundo, só existem 2 em que investidores privados não pagam imposto sobre ganho de capital. Um é a Estônia, um país ridículo de 1 milhão de habitantes, situado nas margens do Báltico. O outro é o Brasil. Vocês sabiam disso? Teve um cara que ganhou mais de 900 milhões de reais na Bolsa de Valores. Sabe quanto ele pagou de imposto? Nenhum. Nenhum. Ele não paga imposto. Igual um latifundiário não paga imposto. Se ele produzir soja, se ele vender cadáver de animal, ou animal, se ele vender o animal para virar cadáver, né? Boi. Se ele vender fluido de animal, leite, se ele exportar, né? Se ele vender semente, que é usado para fazer ração para porco, soja, milho, sorgo, algodão, ele não paga imposto. Ele é premiado ao destruir a natureza e não gerar emprego, nem renda, nem progresso, nem desenvolvimento. Se alguma empresa resolver industrializar o cadáver de animal, aí ela paga imposto. Mas se só congelar e mandar para fora, não paga. A mesma coisa com as sementes, a mesma coisa com as pedras que o Brasil produz. Ferro, bauxita, casterita, nióbio. Se não industrializar, não paga imposto. É assim que funciona, graças a Fernando Henrique Cardoso. Mas, repito, piorou. A lei que isenta ganho de capital privado de pagar imposto é um completo absurdo. Ele passou a incentivar também a financeirização da economia. Então, repare, não satisfeito em desindustrializar, reprimarizar, ele incentivou a financeirização da economia. Não existe imposto sobre grandes fortunas, mas isso não existe desde sempre. Não teve um único presidente com coragem
embora esteja previsto na Constituição, o imposto sobre grandes fortunas. A Constituição previu, só que não foi implementado. Até hoje. Mas também, né, vamos ter paciência. Né? A Constituição mal tem 35 anos. Né? O que são 35 anos? Deixa os ricos não pagarem imposto. E grande fortuna, gente, não é só a casa financiada, não. Grande fortuna é grande fortuna. Os ricos sabem que você não é um deles. Pode ficar tranquilo. Você pode achar que é, mas os ricos sabem. Eles não pagam imposto. Sabia que um Uno, um Celtinha, uma 125, paga imposto. Iate, não. Helicóptero, não. Jatinho particular, não. Certo? O imposto de herança nos Estados Unidos é na faixa de 40%. O do Brasil é 5%. Então você está incentivando a concentração de renda, a manutenção da concentração de renda e, portanto, da desigualdade. Mas repare, os latifundiários não pagam imposto, os mineradores não pagam imposto. E quem ganha dinheiro no mercado financeiro, adivinha? Não paga imposto. Fernando Henrique Cardoso é o autor da lei. Fernando Henrique Cardoso, o mesmo que reprimarizou a economia, que abriu espaço para desindustrializar a economia, que liberalizou, ou seja, entregou as riquezas do Brasil para o capital internacional. Ele privatizou. Nossa, o Brasil não tinha telefone antes, era muito caro. Aí depois da privatização, gente, quem fala isso, vou dizer com honestidade e tranquilidade, ou é burro ou é desonesto. Não tem outra opção, é burro ou desonesto. Por quê? O que fez a telefonia ficar barata não foi a privatização, foi a mudança de padrão tecnológico. Até o ano da privatização, tudo dependia de fios de cobre, que são muito caros. Depois passou a ser feito tudo via satélite, que é muito mais barato. Então foi isso que barateou a telefonia, não foi a privatização, que entregou o Brasil para novos monopólios. Certo? Para novos monopólios. Entregou de graça toda a estrutura física. Toda a estrutura física foi de graça. Foi entregue de graça. Toda a rede de fibra ótica foi entregue de graça, literalmente de graça. Fernando Henrique Cardoso. Com o apoio e a cumplicidade da imprensa, que não tem como você elogiar uma coisa dessa. Então eles silenciaram sobre isso. Perfeito? Então, basicamente, quando eu falo como vai ser o Brasil em 2023, gente, nós temos problemas estruturais para resolver. Tem a economia mundial, tem a crise na Ucrânia. Ok. O que a gente pode fazer para controlar isso? Nada. Absolutamente nada. A gente não pode fazer nada para controlar isso. A crise que está se abatendo sobre o oeste coletivo, a gente não pode fazer nada para combater ela. Absolutamente nada. Perfeito? O que a gente pode fazer sobre o que está acontecendo na Ucrânia? Eu rezo. Faço o que o Santo Papa pediu. Deus tenha misericórdia daquelas pessoas e leve a paz. É o que eu posso fazer e é o que você pode fazer. Nós não podemos fazer nada. A crise sistêmica do capitalismo, a gente não pode fazer nada. Mas reverter essas leis, esse arcabouço legal que permitiu a financiarização, a reprimarização e a desindustrialização do Brasil, a gente pode. Se quiser. Se quiser. Lula, Haddad, vocês querem realmente fazer alguma coisa? Façam. É isso. Abole a lei Candir. Tem que abolir, não tem conversa. Enquanto, vamos industrializar, vamos modernizar. Não vai, é mentira, mentira, mentira. Enquanto não abolir a lei Candir, qualquer discurso de reindustrializar, de modernizar, é mentiroso. E quem está usando esse discurso é mentiroso. Simples assim. Sem falsas ilusões. Enquanto a lei Candir estiver em vigor, qualquer discursinho para reindustrializar, para modernizar, é mentiroso. Ponto. Por isso que eu animo com o Haddad. O Haddad entende que grande parte desse problema, do problema do país é fiscal. Então existe uma chance de ele tocar nessa questão. Outro. Não sei o que, precisamos de recursos. Cobra imposto igual aos outros 184 países do mundo, de ganho de capital. Por que eles não pagam imposto? A gente tem que incentivar o mercado financeiro? Tem? De verdade, a gente tem que incentivar o mercado financeiro? É eles que a gente tem que incentivar? Tipo os caras que deram desfalque de 20 bilhões nas americanas? É isso que a gente tem que incentivar? Por favor. Então essa lei também tem que ser abolida. Ganho de capital particular tem que pagar imposto. Temos que diminuir a concentração de renda. Não! Se você não muda as alíquotas de imposto,
referentes à herança, você também está mentindo. O político que fala isso para você não interessa o partido. Ele está mentindo ou é burro. Então você escolhe, você está diante de um burro ou do mentiroso. Porque com a alíquota de 5% de transferência, a alíquota de 5% para imposto de herança, o Japão é 40%, os Estados Unidos é 40%. Tem que ser assim. Se a pessoa quiser ficar rica, não acredita na tal meritocracia, que mérito está em herdar alguma coisa. Não existe mérito em herdar alguma coisa. Certo? É óbvio que isso tem que ser feito com cuidado, porque quando a gente está falando de pequenas transmissões, tipo o cara deixou um carrinho, o cara deixou uma casa, isso aí pode ser mantido em 5% para custear todo o processo, perfeito. Agora, quando a partir de um certo volume de recursos que a pessoa deixa, tem que ser tributado pesadamente. Igual é no resto do mundo, incluindo Estados Unidos. Não mudar o imposto sobre a herança, não mudar as leis referentes a isso, é mentir para você, te enganar. Certo? Você está sendo enganado se qualquer político de qualquer partido fala que é... Não, se não muda isso, está mentindo. Isso tem que ficar claro. Tem que ficar muito claro. Inclusive, ajude. Como você pode fazer alguma coisa? Indique esse vídeo para mais pessoas, compartilhe, curta, comente. Um carinho que você coloca já ajuda a divulgação. Porque a maioria dos brasileiros não sabe disso. E exatamente essas leis, esse arcabouço legal, é feito para que ninguém saiba mesmo. É igual como se faz salsicha. Não procure vídeos ensinando como se faz. É as leis. Bismarck dizia isso, né? Melhor que as pessoas não saibam como as salsichas e as leis são feitas. Mas elas devem saber. Divulgue. Muito bem, você tem esses problemas estruturais. Se eles não forem resolvidos, qual que é a perspectiva para o Brasil? É de sempre, ruim. Pronto, simples assim, não vou ficar enrolando, falando blá, 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 blá. Se esses problemas não forem resolvidos, as perspectivas são péssimas. Fácil desse jeito. Não temos perspectivas. É só continuar caminhando na direção do abismo. Só que mais devagar. Mas continuando o caminho na direção do abismo, da argentinização desse país. Só mais devagar. Em vez do acelerador, na direção do precipício, que o Temer e o Bolsonaro colocaram, a gente vai colocar um freiozinho. Não muito forte. Vai continuar caminhando na direção do abismo. Ou muda, ou não muda. Se não muda, fica como está. Isso é simples, é lógica básica. Certo? Então, serão feitos ajustes estruturais? Se sim, as perspectivas são ótimas. Não serão feitos ajustes estruturais? Vai continuar a mesma. É isso. Simples assim. Viu? Não gastei, não tomei muito do seu tempo. Não menti para você, não te enganei. Não fiquei te enrolando. Tenha um bom dia, se você puder, né? Na verdade, se eu perguntar, não, você está bem? Quem fala que está bem não está entendendo nada. Né? Mas sei lá, a gente reza. O que a gente pode fazer? A gente pode cobrar também. A gente deve cobrar. Curta, compartilhe. Até.